Isaías, capítulo 1, versículo 1. Gostaria que os irmãos meditassem bem na palavra que o Espírito Santo fala aos nossos corações na noite de hoje. Todos quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ou seja, o céu clama e a terra ouve. Nós somos a terra. A voz dos céus é a voz do Senhor. E diz assim o Senhor: porque o Senhor é quem fala. E ele diz assim: criei filhos e os engrandeci. Traduzido: criei filhos e os ensinei, mas eles estão revoltados contra mim. Outra tradução: prevaricaram, pecaram, falharam comigo. Aí o Senhor diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Olha que tristeza de um Deus, que angústia de um Deus. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Amém? Começamos assim: dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, todos compostos de nações que conheciam a Deus, que serviam a Deus, que ofereciam um holocausto a Deus. Dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que serviam a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um reino que vinha de um lado de pecado, de erro, de mentira, de contradição, porque apesar de conhecer o Senhor, eles pecaram contra Deus e não quiseram voltar atrás. Falharam contra Deus e não quiseram voltar atrás. E 722 anos antes de Cristo, eles foram varridos da terra, foram destruídos. E Deus não podia fazer nada, porque eles queriam assim. Mas Deus olhava para aquele reino e dizia: eu ensinei eles, eu doutrinei eles, eu mostrei para eles a minha verdade, eu mostrei para eles a minha vontade, o desejo de que eles fossem felizes para sempre. Mas eles foram atrás de outros deuses, de profecias mentirosas. E agora eu vejo que Satanás com seu exército vão contra o meu povo, mas eu não posso fazer nada. Mas pastor, você está doido de falar uma coisa dessa? Não, não, que fala é Deus que fala. Eu não posso fazer nada porque eu não tenho mais legalidade. Eles não me dão legalidade. Eu sou obrigado a deixar com que o inimigo acabe com eles. Mas eu ensinei. E aí mais tarde, o rei do sul, menina dos olhos de Deus, Judá, menina dos olhos de Deus. Vários reinos que serviam a Deus. Capital, Jerusalém, que foi construída ali no monte em que Abraão um dia levou Isaque para ser sacrificado, o lugar santo. E agora Deus olha para eles e também prevaricaram contra ele. E aí Deus levanta o filho de Amós e ele começa a escrever: assim diz o Senhor, eu criei filhos e ensinei, mas eles prevaricaram contra mim. Eles são piores do que animais. Eles são piores que animais. Porque o boi conhece seu dono e o jumento o seu possuidor.
mas eles não estão me entendendo. Eles não sabem o que eu quero com eles. Eu tenho o melhor para eles, e eles não entendem isso. Mas como nós servimos um Deus santo, que perdoa o pecado, e que, por ser Deus, ainda não tinha sentido em si mesmo as nossas fragilidades. Como Deus, sem sentir as nossas fragilidades, ainda perdoava o pecado, ainda salvava, ainda levantava o que estava caído. E Deus não podia ficar inerte a essa situação, Ele tinha que fazer alguma coisa. E Ele via que o povo caminhava de mal para pior. E surge Isaías. Isaías começa a pregoar o Evangelho, a palavra de Deus, boas novas. E Deus então começa a usar Isaías para falar dos cultos, os cultos hipócritas. E Deus dizia através de Isaías aqui no versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? De que adianta o vosso sacrifício se o coração está tão longe de mim? O povo havia se habituado a um ritual. Com sua boca clamava, mas longe estava o coração. E Deus, através de Isaías, fazia ali um desabafo. Não é esse o povo que eu quero. Não é o povo que leva um sacrifício quando peca. Não é esse o povo que eu quero. Eu quero adoradores de verdade. Eu quero verdadeiros adoradores, que na tempestade entenda que eu estou nela, que nas lágrimas entendem que eu tenho poder para enxugá-las, que quando tudo parece perdido, Ele só encontrar minha luz. No fim do túnel, o fim é bem curto. O fim do túnel daqueles que servem a Deus é muito curto. Então logo você chega à vitória. E Deus está ali fazendo esse desabafo através de Isaías. Isaías o profeta. Isaías até então, profetizando isso, vive um momento de regalia. E é esse que é o problema do cristão. Um momento de regalia. Quando a coisa aperta, ele corre para os braços de Deus. Mas quando a coisa está folgada, se afastam. Isaías vivia um momento de regalia, e ali ele até fazia críticas, ai daquele, ai desse, e fazia a mesma coisa porque ele era primo de Uzias. E nesse Reino Unido, Uzias era um bom rei, primo de Isaías. Imagina o primo do Lula, hein? Eu sou primo do Lula, o primo queridinho do Lula. Está em eminência. Isaías, primo de Uzias. O que precisava tinha. Então não havia tanta necessidade de ir à igreja, de ir ao templo, de buscar a presença de Deus. Então ele fazia as coisas como podia, como queria fazer, pregar a palavra. Nós vamos chegar lá ainda. E nós vemos aqui Isaías versículo 18 agora, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Deus nos diz. Aleluia. Depois Deus diz: que adianta você fazer tanta coisa, mas se não sai do coração, é uma obrigação. Vocês fazem por obrigação, vêm à igreja por obrigação, ajudam alguém por obrigação, faz mais um ritual do que um momento de adoração. E agora Deus diz através de Isaías: